Nem sempre a guerra que enfrentamos é visível aos olhos humanos. Às vezes, ela acontece em silêncio, dentro de nós. É assim que começa a purificação de Deus, na mente. Antes de qualquer mudança no mundo exterior, Deus começa a trabalhar lá dentro, no silêncio dos seus pensamentos. Você começa a perceber que há uma inquietação estranha, algo que você não consegue explicar, mas sente com intensidade. Um peso, uma angústia, um conflito interno que parece crescer dia após dia. Essa não é apenas ansiedade comum, é uma batalha espiritual. A mente é o campo de guerra onde o inimigo lança dúvidas, medos e mentiras. Ele tenta convencer você de que não é suficiente, de que nunca será liberto, de que Deus se esqueceu de você. E é nesse momento que Deus começa a agir, não para te condenar, mas para te libertar. Ele começa a expor tudo aquilo que você ignorou por anos. Traumas não tratados, pensamentos tóxicos, lembranças que você reprimiu, crenças erradas sobre si mesmo e até sobre Deus. E isso dói, porque quando a luz de Deus entra em lugares escuros, ela revela o que precisa ser curado. Você sente que algo está acontecendo dentro de você, algo grande, algo que você não pode controlar. É Deus purificando sua mente. E esse processo não começa com uma explosão, mas com uma inquietação silenciosa que você não pode mais ignorar. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. O que começa como um pensamento isolado, quando não é tratado, se enraiza. Um pensamento como, eu não sou amado, nunca serei liberto, ou eu não sou digno do amor de Deus. Parece inofensivo no início, mas com o tempo, se você o alimenta, ele se transforma em uma fortaleza espiritual. Essas fortalezas são mentiras repetidas tantas vezes que passam a parecer verdades, e sem perceber, você começa a viver a partir delas. Suas decisões, sua visão de mundo, sua fé, tudo é filtrado por essas construções mentais falsas. E quanto mais você acredita nelas, mais difícil é enxergar a verdade de Deus. O inimigo sabe disso. Ele planta um pensamento aqui, uma dúvida ali, e se você não estiver vigilante, em breve sua mente estará cercada por muros invisíveis que te afastam da paz, da fé e do propósito. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não permite que essas fortalezas permaneçam intocadas. Quando Ele decide purificar sua mente, essas construções começam a ruir, e isso pode ser confuso. Pode parecer que sua vida está desmoronando, mas na verdade é Deus derrubando tudo o que foi construído sem Ele. A dor que você sente não é o fim, é o recomeço. É o som das muralhas caindo, das correntes se quebrando, do Espírito Santo tomando o controle. É nesse ponto que Deus começa a revelar a você o quantos a verdade liberta. Mas para isso, Ele primeiro precisa te mostrar o quanto a mentira te aprisionou. Quando Deus começa a agir na mente de alguém, os sinais são sutis, mas profundos. Eles não vêm acompanhados de raios ou trovões, mas sim de um incômodo sagrado, uma inquietação que brota na alma. Aquilo que antes parecia normal, agora começa a incomodar. Pensamentos que antes passavam despercebidos, agora parecem errados, fora de lugar. Isso é o Espírito Santo trazendo luz ao que estava nas sombras. Você começa a perceber que certas palavras, comportamentos e até mesmo companhias já não combinam mais com quem você está se tornando. A voz de Deus, antes abafada pela correria da mente e pelos ruídos do mundo, começa a ser ouvida com mais clareza. Não que Deus tenha começado a falar agora, Ele sempre falou, mas agora você está começando a escutar. Muitas vezes, esses sinais se manifestam como um peso espiritual. Diante do pecado,
ou como uma necessidade urgente de buscar a Deus com mais intensidade. Há uma fome que nasce, não de pão ou de sucesso, mas de presença, de verdade, de restauração. É o início da purificação. Não é confortável. Deus começa a tirar de dentro de você o que não lhe pertence: orgulho, amargura, mágoas, inseguranças, pensamentos impuros. Ele vai desentulhando a mente, cavando fundo, até alcançar a raiz do que te adoece. E mesmo que você não entenda tudo de imediato, uma certeza silenciosa toma forma. Deus está trabalhando em mim. Ele não desistiu de mim. Ele me escolheu. Esse é o começo da verdadeira libertação. Poucos entendem, mas na dor mental que sentimos durante o processo de purificação é, na verdade, um sinal de que Deus está curando. É confuso. Como algo que machuca pode ser sinal de libertação? Mas é exatamente isso o que acontece quando o Senhor começa a limpar nossa mente. Ele não apenas remove o que é superficial. Deus vai até o fundo da alma, onde estão escondidos traumas, medos, mentiras que acreditamos por anos. É nesse momento que muitos pensam que estão piorando. A mente parece mais turbulenta, os pensamentos se tornam mais intensos, os questionamentos mais profundos. O que antes estava adormecido começa a despertar. Mas não se trata de um retrocesso. É exposição. Deus está revelando o que precisa ser tratado. Assim como uma ferida precisa ser aberta para ser curada, a alma também precisa sangrar para ser purificada. A inquietação que você sente é o Espírito Santo te chamando para um lugar mais alto, mais profundo. Você sente vontade de chorar sem saber o porquê. Sente que algo está errado dentro de você, mesmo estando tudo certo por fora. E isso, meu irmão, é graça, é misericórdia. Deus está te limpando, está tocando nas raízes da ansiedade, da depressão, do medo, da rejeição. É uma dor que cura, uma dor que transforma, uma dor que prepara o terreno para a paz verdadeira. Não fuja dessa dor. Não tente calá-la com distrações ou pecados antigos. Encare-a com fé, sabendo que ela tem um propósito: te tornar novo. A purificação não vem com aplausos, vem com lágrimas, mas depois delas virá a liberdade. Quando Deus começa a purificar sua mente, Ele não apenas limpa, Ele confronta. E esse confronto é doloroso, porque ele vai direto nos fundamentos do que você acreditava ser verdade. Tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos, crenças, hábitos, opiniões, começa a ser desafiado pela palavra de Deus. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como esse.